como nós falamos, né, hoje o nosso companheiro Mário Cury vai falar para nós sobre o codificador da doutrina dos espíritos, Allan Kardec. Então nós vamos passar a palavra para ele, que Jesus e os bons espíritos o envolvam e o amparem na tarde de hoje. Graças a Deus, que a paz de Jesus esteja entre nós e que as nossas primeiras palavras, como sempre, sejam de agradecimento a Deus pela oportunidade do trabalho no bem e que o meu verbo possa ser útil e transformado em conhecimento para o nosso crescimento e compreensão da doutrina espírita e do Evangelho do Mestre Jesus. Então, hoje nós estamos em festa porque vamos homenagear o nosso codificador, Léon Hippolyte Denisard Rival, conhecido como Allan Kardec. É muito importante em nossas vidas porque nos trouxe a possibilidade de entender o mundo dos espíritos, que é a verdadeira relação. Compreendendo o mundo dos espíritos, nós vamos compreender a verdadeira relação entre o homem e Deus. Então, meus amigos, nós podemos começar raciocinando sobre esse espírito, Kardec, esse espírito preparado, esse espírito que tinha toda essa possibilidade de nos trazer esta obra, vamos dizer assim, é inadequado, mas vamos dizer, maravilhosa. Inadequado porque o próprio Espiritismo não gosta muito desse termo maravilhoso, né? Mas para nós ainda, ignorantes da lei de Deus, é muito bom ter a doutrina espírita nos esclarecendo e nos trazendo possibilidades que outras religiões não nos trazem. Nós falamos assim e falamos com todo respeito. Eu tenho um amigo que ele é católico e ele compra uns livros, ele é bem estudioso, e ele estuda lá o livro todo, aí não chega no final, ele me conta, olha, cheguei a uma conclusão. E aquela conclusão que ele chega, a gente chega rapidamente lendo uma questão do Livro dos Espíritos, né? É claro que a gente não vai falar para ele, isso aí é muito infantil, não falamos isso, incentivamos, mas eu percebo assim como nós estamos com uma facilidade muito grande na mão, como nós estamos assim bem orientados e estamos bem esclarecidos e, portanto, com uma responsabilidade maior, porque esse esclarecimento nos gera um dever, tal qual na lei dos homens, principalmente na lei de Deus, não existe bônus sem ônus. Qual é o bônus, então? O bônus é a possibilidade de se entender no mundo, entender a relação com o mundo, entender quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos, questões que sempre afligiram o homem. E o ônus? O ônus é o de se compenetrar no seu crescimento espiritual. O ônus é o de se esforçar com mais empenho. Mas se olharmos direitinho, no fundo, não se trata de um ônus, se trata de mais um bônus, porque a possibilidade de você se esforçar mais, a possibilidade, como dever, de crescer melhor, a quem beneficia? A nós mesmos. Então, Kardec é esse espírito que possibilitou esse conhecimento. Mas nós não podemos falar de Kardec sem compreendermos bem a relação entre cristianismo e espiritismo. Temos aqui na página uma célebre frase de Jesus, que é muito usada e que fala muito fundo aos corações: conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Livres do quê? Livres da ignorância, livres das trevas, livres do embrutecimento. O cristianismo teve o papel de trazer o sentimento para o homem. Ele trouxe a esperança aliada ao sentimento. E Cristo nos explicou que será através do sentimento que nós poderemos alcançar os dias de paz, os dias de felicidade. E a verdade, essa palavra, está envolvida em diversos pontos que parecem que são esparsos
mas não são. Cristo, quando julgado por Pilatos, foi interrogado se ele era rei. Ele disse que o reino dele não era desse mundo, e foi explicando. E Pilatos falou: mas então você é rei? Não, eu sou rei, mas se fosse rei, minha gente não tinha me posto na mão dos judeus, eu não estaria aqui. Então, e vinha a este mundo senão para dar o testemunho da verdade. E aí Pilatos pergunta: mas o que é a verdade? E Jesus responde, sabe o que para Pilatos? Nada. Ele não responde a Pilatos. Porque se respondesse, para explicar para Pilatos o que era verdade, Pilatos ficaria humilhado. E vocês podem reparar que em todos os momentos em que Jesus, até nos poucos momentos em que ele se defendeu, ele chegava a um ponto onde ia começar a ter que se engrandecer muito e o interlocutor ia ficar humilhado, ele paralisa. Tal qual no momento em que dizia: mas você fez isso, fez aquilo. Ele falou: tudo que eu preguei nas praças públicas, em aberto. Por que me julgais aqui no escuro, na calada da noite? E ele para aí. Então, em diversos momentos, ele parou, para não ter que se sobressair, ter que humilhar os interlocutores, porque no final ele explicou por que ele fez isso, né? Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Mas então, nesse primeiro momento, nós destacamos aí a verdade. Num outro momento, também na fala de Jesus, e cronologicamente, antes desse, ele nos fala sobre o Consolador prometido, lá em João 14, 15 a 17 e 26, e no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 3, ele diz: se me amais, observai os meus mandamentos, eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode perceber, porque não o vê e porque não o conhece. Vós, porém, o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará entre vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que eu tenho dito. E quem se apresenta, ou como se denomina o guia de Kardec nessa missão? Então, recorrendo aqui a obras póstumas, temos dois momentos importantes para ressaltar quanto a esse aspecto que nós estamos iniciando o raciocínio. Então, quando ele fala do meu espírito protetor, ainda não está falando do guia, está falando do meu espírito protetor. E ele explica aqui mais à frente que nessa época ainda se fazia uma confusão, não estava bem esclarecido, né? Então ele pergunta lá a um espírito: quem ele foi na terra? E a resposta vem da seguinte forma: um homem justo e sábio. Após a minha morte, reconhecê-lo-ei no mundo dos espíritos? Resposta: sem dúvida. Será ele quem virá receber-te e felicitar-te se tiverdes desempenhado bem sua tarefa. Aí a nota aqui de Kardec, né? Vê-se por essas perguntas que eu era ainda muito noviço acerca das coisas do mundo espiritual. Ele ainda não tinha feito bem nessa época aqui a distinção entre guia, espírito protetores, espíritos afins, espíritos simpáticos, depois está tudo explicadinho, né? E quando ele fala mais à frente sobre o meu guia espiritual, ele pergunta: meu espírito familiar, quem quer que sejais, agradeço-vos por ter vindo me visitar. Quererias dizer-me quem sois? Ele responde: para ti, chamar-me-ei a verdade. E todos os meses, durante um quarto de hora, estarei aqui à tua disposição. E lá na frente, né, foi uma bronca que Kardec tomou. Tira daqui, por favor. Obrigado. Foi uma bronca que Kardec tomou. Já acertamos aqui. Foi uma bronca que Kardec tomou. Porque ele ficou curioso. Aí perguntou: terias animado algum personagem conhecido na Terra? E aí o guia dá uma durazinha nele, né? Já te disse que para ti eu era verdade. Isto, para ti, queria dizer discrição. Não saberás nada além. E seguindo ainda nesse raciocínio da verdade,
nós temos a mensagem do Espírito de verdade, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no Cristo Consolador, capítulo 5, no capítulo 6, no item 5. E aqui está bem claro, bem explícito, quem era o Espírito de verdade. O Espírito é verdade, nós esclarecemos, e tem esse esclarecimento no Livro dos Médiuns, que necessariamente um espírito elevado não vem sempre ao encontro daquele que o evoca. Ele muitas vezes manda outro em seu lugar. E um espírito, como o Espírito de verdade, tem espíritos que trabalham junto com ele. São da falange, ou a pleiade de espíritos que estão unidos naquele propósito. Então ele se revela claramente. Venho como em tempos passados, entre os extraviados filhos de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. O Espiritismo, como fez a minha palavra, deve lembrar a todos que, acima de tudo, reina o Deus bom, o Deus de amor, que faz as ondas levantarem e as plantas germinarem. Reuniu o bem espalhado em fecho da humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Quem foi que disse isso? Vinde a mim todos vós que estáis aflitos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Foi o próprio Cristo. E mais à frente ele diz: porém os homens ingratos se afastaram do caminho largo e reto que conduz ao reino de meu Pai, e se extraviaram nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto a morte não existe, e sejais socorridos, não mais por aqueles, e não mais sejais socorridos, não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra seja ouvida para vos bradar. Orai e acreditai, pois a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como cedro. Então, fica claro que o guia era o próprio Cristo. Mas, já imaginaram se aquela época Kardec anunciasse que o Cristo estava lhe guiando nessa nova revelação? Reacenderiam provavelmente as fogueiras da Inquisição e iam queimá-lo, né? Aliás, nós vamos ver aqui como isso aconteceu a ele, a próprio Kardec, em tempos passados, em outras encarnações. E qual é, então, o papel da doutrina espírita com o cristianismo? O papel da doutrina espírita com o cristianismo é trazer o cristianismo às suas bases. Não que o cristianismo esteja errado, mas porque os homens interpretaram, atuaram sobre os ensinamentos, escolheram o que queriam e colocaram a sua moda, de acordo com as suas conveniências, até políticas e de poder terrestre da época. E ele veio, então, trazer de volta isso. Tanto é que naquela mensagem que eu disse para vocês, no último parágrafo, está escrito lá, o Espírito de verdade novamente: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruir-vos. Eis o segundo: todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele criaram raízes são de origem unicamente humana. Eis que do outro lado do túmulo, onde acreditáveis que nada existia, vozes vos gritam: irmãos, nada morre. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sedes os vencedores da impiedade. Então, será através do desenvolvimento do sentimento que nós vamos chegar à plenitude do cumprimento do cristianismo. E a doutrina espírita vem então fazer o quê? Colocar de novo o cristianismo em suas bases. Colocar de novo a verdade como ela é. E como se entender isso, por exemplo, sem a reencarnação? Sem a reencarnação, como entenderíamos a lei de Deus? Como poderíamos entender a justiça de Deus sem a reencarnação? A reencarnação que foi tida durante muito tempo na antiguidade como um conhecimento corrente, não havia dúvida, em nenhuma religião, nem no catolicismo. Foi por conveniência que foi modificado esse ensinamento, que passou a ser algo que não pertencia à lei de Deus, por conveniência. Então,
Sem a reencarnação, como nós poderíamos compreender que Deus é bom, justo e misericordioso e que oportuniza a todos a possibilidade de ser feliz? Só mesmo com a reencarnação. E o cristianismo, então, precisava colocar essas ideias de volta. Precisava botar essas ideias de volta como um senso comum. E nós estamos conseguindo através do Espiritismo. Hoje até os que não acreditam falam, isso aí só na próxima encarnação. Ainda está em tom de brincadeira, mas é uma ideia que está se disseminando. Samson, numa mensagem que dá aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz, vocês já cresceram muito, porque hoje vocês aceitam sem dificuldade ideias que há 100 anos atrás recusavam. E daqui a 100 anos compreenderão e aceitarão tantas outras que hoje ainda não entram em vossas cabeças. Então nós estamos trazendo as coisas de volta. E por que isso é importante? Porque precisávamos de conhecimento específico, com bases metodológicas, científicas, para que pudessem tais ideias emplacar de fato no senso geral. Durante muito tempo, como nós sabemos, a religião foi coisa de iniciados. Eram poucos que tinham o poder do conhecimento e era, como eu disse, usado politicamente. Isso veio para ser derrubado. E aqui Kardec explica muito bem para nós, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, no finalzinho do item 3, vocês desculpem eu ler para vocês, mas é que eu acho que o raciocínio é muito importante mesmo para nós compreendermos. Ele diz no finalzinho assim, do item 3, por estas palavras o céu e a terra não passarão, sem que se cumpra perfeitamente tudo até o último iota. Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, isto é, fosse praticada sobre toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Portanto, de que serviria ter estabelecido essa lei se ela tivesse que ficar como privilégio de alguns homens ou mesmo de um só povo? Sendo todos os homens filhos de Deus, eles são, sem nenhuma diferença, merecedores da mesma consideração. E aí já entrando no item 4. O papel de Jesus, porém, não foi apenas de um legislador moralista sem outra autoridade do que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado sua vinda, e a sua autoridade provinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que os conduz a esse reino, os meios de se reconciliarem com Deus e de preveni-los quanto à marcha das coisas que devem acontecer para a realização dos destinos humanos. Entretanto, aí entra Kardec, e a doutrina espírita. Ele não disse tudo, e sobre muitos pontos limitou-se a lançar o germe de verdades que ele mesmo declarou não podiam ainda ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos, e para perceber o sentido oculto de certas palavras, era preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem nos dar a sua solução. E essas ideias não poderiam surgir antes de um certo grau de maturidade do espírito humano. A ciência deveria contribuir poderosamente para o surgimento e o desenvolvimento dessas ideias. Era preciso, portanto, dar tempo para que a ciência progredisse. E para terminar nossa leitura aqui, o pedacinho do item 5. O Espiritismo é a nova ciência que veio revelar aos homens como provas irrecusáveis a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. O Espiritismo mostra esse mundo não como algo sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantes e atuantes da natureza, como a fonte de uma infinidade de fenômenos até então incompreendidos, e por essa razão rejeitados como pertencentes ao domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que Jesus disse ficaram incompreendidas ou foram erradamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. E essa facilidade só foi possível porque Kardec
nos codificou todas essas obras. E o Espiritismo, então, vai nos trazer a possibilidade de compreender exatamente como nós podemos crescer de uma maneira racional. Como dito aqui na página, a frase de Kardec parece que é só uma frase de efeito, mas não é não. É algo que abre a chave para a vontade firme de se modificar. Fé inabalável só o é aquela quem pode encarar face a face a razão em todos os tempos da humanidade. E o Espiritismo é assim. Ele tem aqui nas suas questões, notadamente no Livro dos Espíritos, questões que, embora lá de 1860 e pouco, estão todas atualíssimas. Todas atualíssimas. Porque não era possível, embora ainda não fosse possível explicar tudo, mas já está tudo explicado. Então temos uma questão que fala sobre clonagem. Não tem o nome clonagem, mas fala sobre clonagem. Quando Kardec pergunta aos espíritos, o homem pode tudo fazer para aperfeiçoar a raça humana? E os espíritos respondem, sim, aperfeiçoamento é progresso. Progresso é uma das leis de Deus. Aí Kardec, né, ainda esmiuça. Mas se esse desejo de progredir for movido por orgulho, por um interesse pessoal, não estaria fora da lei de Deus? E os espíritos respondem, não importa que não haja mérito, o importante é que o progresso se faça. Mais tarde, as luzes trarão a necessidade de se compreender o mérito das coisas. Então, está tudo explicado aí. Nós temos um fenômeno recente, que é a globalização, né, muito falado aí na economia nos últimos 10, 15 anos, e está escrito aqui, Kardec fala nele. Bem verdade que não é um fenômeno recente na economia mundial. Talvez não tivesse esse nome, mas já é conhecido. Mas Kardec cita, né, quando ele fala, né, efetivamente o homem tem que trabalhar pela melhoria do globo, deve saneá-lo, desbravá-lo, prepará-lo para receber um dia toda a população que sua extensão comporta. Para isso, é necessário tirar os embaraços para esse crescimento. Ele deve, se necessário, buscar, se faltar, alimento numa outra região. Os países, então, precisarão se comunicar, trabalhar comercialmente. É necessário, então, tirar todos os embaraços, tornando as comunicações mais rápidas. Exatamente o que é a globalização. Comunicação rápida, ágil, ao alcance de todos, informação vulgarizada e relações comerciais entre os povos. Está escrito aqui, desde 1860 e pouco. Então a doutrina espírita é atualíssima. Por quê? Porque é o que há de divino, trazido pelos espíritos que são os ministros de Deus para esclarecer a humanidade. E aí, então, temos lá, plano de regeneração da Terra. Responsável por isso, Jesus. Né? Principal apoio de Jesus para isso, o Espiritismo. O Espiritismo. E vocês sabem em quantos países do mundo tem Espiritismo igual aqui nós estamos estudando? Em nenhum outro. Está tudo concentrado aqui no Brasil. Por isso aquele livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que eu quando li, né, há quase 2 décadas atrás, o Brasil vai ser uma das maiores economias do mundo, né? Naquela época a gente estava com aquelas questões de FMI, dívida externa, não sei o quê. Vai ser o maior país economicamente, vai ser um dos países mais poderosos do mundo. Aí, né? Bom, está escrito aqui, vamos acreditar, né? Está aí hoje aí pré-sal, já emprestou dinheiro até para o FMI, sexta economia do mundo, BRICS. Por quê? Porque é o desígnio de Deus, é a vontade de Deus. E aqui, desse país que não tem preconceito, tem preconceito pontual, mas você vê que vocês veem, todos conhecem um imigrante qualquer, e quase todos nós somos descendentes de imigrantes. Eles vêm, se instalam, vivem normalmente, criam amizades, relações sociais, e não temos sectarismo. Temos preconceitos pontuais, mas o povo em si não é preconceituoso. E a ideia até do preconceito sofre rechaço pelo povo. Então, vai ser desse país aqui onde todos chegam, todos se acomodam, todos se relacionam, todos os estrangeiros ficam
assim, admirados da possibilidade que aqui chega todo mundo abraça, todo mundo beija, todo mundo se relaciona. Lá fora não é assim não. Não tem esse negócio que conheceu dar beijinho não. Mãozão esticada assim, ó, para botar bem distante. Por quê? Porque não há esse afeto ainda. E aqui sim, então, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E como é que Jesus disse? Meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. E aí, voltamos de novo na nossa responsabilidade, né? Somos nós os responsáveis. Emmanuel, quando fala do egoísmo, no capítulo 11, item 11, ele diz que está reservado a nós, novos apóstolos da fé, o dever de fazer extirpar o egoísmo da face da terra, para que a terra possa crescer na hierarquia dos mundos. A doutrina espírita, então, tem esse papel de preparar os nossos pensamentos, fazer com que nós compreendamos a necessidade de bem entender a lei de Deus e de nos esforçarmos para aplicá-la, para que possamos ser felizes. Porque a finalidade é essa, a felicidade. A doutrina espírita nos traz uma predestinação. Nós não acreditamos em predestinação, né? Não está escrito nas estrelas, nada. Tem nada predestinado. Há possibilidades, há probabilidades de acordo com a necessidade de aprendizado de cada um e suas conquistas. Mas não tem nada escrito nas estrelas, não está nada pronto. Porque senão seríamos marionetes, não teríamos escolha. E faz diferença as nossas escolhas. As nossas escolhas fazem diferença. Nós temos o poder de escolher. E como diz então Denis, nosso destino é um livro em branco, onde vamos escrevendo com as nossas atitudes e vamos recolhendo então os resultados dessas nossas escolhas. Aí nesse sentido, podemos dizer que só há uma predestinação que a doutrina espírita nos traz. Uma, a felicidade. Fomos criados simples e ignorantes e chegaremos à perfeição possível ao espírito humano. Do átomo ao arcanjo. Todos nós chegaremos lá. Mas esse caminho para chegar lá é difícil, é árduo, porque precisa de conquistas. E aí, como é que nós conquistamos? Compreendendo, entendendo, estudando, verificando que só há um caminho para a felicidade: a busca de Deus. Só há um caminho para se chegar à felicidade: a renovação íntima. Mas diante de todas as dificuldades materiais que a vida nos apresenta, como fazermos isso? Esse caminho, sem sairmos do cotidiano, sem nada de muito especial, dentro da nossa vida comum, que a doutrina espírita nos traz essa possibilidade. Não é necessária grandes obras, é preciso que você queira. Se você quiser, vai acontecer. Pedi e obtereis, batei e a porta abrir-se-vos-á. Então, toda essa possibilidade de conhecimento, só para encerrar essa questão da doutrina espírita, como uma possibilidade de trazer de volta o cristianismo em suas bases, foi citada a questão 627 do Livro dos Espíritos. E eu peço perdão para vocês, para ler mais uma vez, prometo que é a última leitura, né? Vamos lá, na questão 627. Kardec, então, tem aquela intenção de perguntar, reperguntar, de esmiuçar, deixar tudo muito bem claro. E aí ele pergunta assim: visto que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino dado pelos Espíritos? Tem eles alguma coisa a mais nos ensinar? Olha só que pergunta. Se fosse alguém que não conhecesse verdadeiramente o que está fazendo e que não tivesse certeza absoluta de que o Espiritismo é algo muito importante para nós, não faria essa pergunta. Isso, em alguns casos, poderia ser uma derrubada, né, entre os homens. Mas, dado ao espírito autêntico de Kardec,
a gravidade, quer dizer, a seriedade da obra que ele estava empenhando, ele fez a pergunta, e os espíritos responderam. A linguagem de Jesus era frequentemente alegórica e em parábolas, porque falava de acordo com os tempos e os lugares. Agora é preciso que a verdade seja inteligível para todo mundo. É preciso explicar bem e desenvolver estas leis, porque há muitos poucos que a compreendem, e menos ainda que as praticam. A nossa missão é impactar os olhos e os ouvidos, para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, aqueles que simulam a virtude e a religião só nas aparências para esconder suas torpezas. O ensino dos espíritos deve ser claro e sem equívoco, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância e cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com a sua razão. Estamos encarregados de preparar o reino do bem anunciado por Jesus. Por isso é necessário evitar que cada qual possa interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões e falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Então é para isso que eu expliquei a vocês, né? É para trazer ali tudo marcadinho, é assim, ó. E vai ser através então do raciocínio. Então, meus amigos, esse é o papel da doutrina espírita. E quem trouxe a doutrina espírita? Quem é esse espírito? Leon Hippolyte Denisard Rivail. Quem é o professor Allan Kardec? Quem é esse homem? Quem é esse espírito? Temos a revelação de que o nome, a escolha do pseudônimo foi um nome que ele já tinha utilizado quando era sacerdote entre os celtas, né? Era um druida. E tem outras revelações. Eu já tive a oportunidade de explicar a vocês anteriormente, em um outro estudo, mas vou repetir agora porque é muito apropriado. Nós temos notícia, através de uma obra de Rochester, o nome da obra é Luminares Tchecos, de que Kardec foi, no passado, Jean Rus. Jean Rus era um padre em um país que se chamava Boêmia, agora chama Eslováquia, já chamou Tchecoslováquia, agora acho que chama... Não, República Tcheca, acho que é República Tcheca. República Tcheca. E ele era, então, o responsável pela catedral da cidade, a Catedral de Belém. E lá ele desenvolvia algumas ideias que ele não era favorável e que dominavam a religião da época, a religião católica, de pagamento para ter perdão por pecado, de se rezar a missa em latim, de costa para o público, e ele não concordava muito com essas ideias, e tinha um amigo dele que se chamava Jerônimo, né, conhecido como Jerônimo de Praga, e que foi estudar na Inglaterra e voltou também influenciado pelas ideias de um cardeal que já era falecido, mas tinha sido reitor da Universidade de Oxford, chamava John Wycliffe, e é o pai, o fundador da igreja anglicana, e que a Inquisição era doida para botar a mão nele. Não botava a mão nele porque ele era o confessor da rainha da Inglaterra. Até que um dia arrumaram uma intriga lá com a rainha e ele sambou, né? A Inquisição foi lá e queimou, aliás, enforcou o John Wycliffe. Mas Jerônimo voltou lá para o seu amigo, o padre Jean Rus, influenciado pelas ideias. E aí foi fogo e álcool, né? Porque os dois comungavam as mesmas ideias. E o Jean Rus, ele era protegido do rei Segismundo. E lá ninguém fazia nada com ele. E ele disseminou essas ideias, e essas ideias evoluíram, e teve até uma revolução na Europa, a Revolução dos Husitas, e foi a revolução que inspirou Calvino e Martinho Lutero, os pais do protestantismo, né? Até contando essa história para um amigo meu que é protestante, falei, viu? Kardec, além do pai do espiritismo, é também o pai do protestantismo. Ele falou, essa que não. Pois é, mas é ele mesmo, né? Então veja esse espírito reformador, esse espírito com ideias revolucionárias, no bom sentido, ideias revolucionárias. Então, Kardec, quer dizer, Jean Rus, lá tinha a proteção lá toda do rei, e um dia ele foi lá para um concílio
em Constantinopla, que o rei falou, não vai não, porque lá não tem como te proteger. E ele foi e foi queimado vivo. Ele e o Jerônimo de Praga. E Jerônimo de Praga, e depois, né, falaram, essas ideias é lá do John Wycliffe, né? Aí foram lá, desenterraram o corpo do John Wycliffe, que tinha sido enforcado, e queimaram também. Para você ver como é que o pessoal estava com bastante amor no coração, né? Aí, então, depois desses episódios todos, nós temos que notícias nesse livro, e confirmado depois por um outro livro, eu não tenho o nome aqui, eu não me lembro do nome do livro, mas que Chico confirma essa história. E que John Wycliffe tinha sido uma encarnação passada de Leon Denis. E o Jean Rússia, a encarnação passada de Kardec. E até, depois soubemos, tem lá na biografia de Leon Denis, que Jerônimo de Praga era o guia de Denis na última encarnação. E há ainda uma outra notícia, e eu perguntei ao altivo, quando ele era encarnado, claro, e ele me disse que podia confiar ali no livro. Tivemos lá uma vez no centro uma médium chamada Maria Gertrude Maluf, e ela trouxe um livro, que o título do livro é O Centurião que Conheceu Jesus. Nesse livro conta que o centurião que pediu a cura para o servo era Kardec, que mais tarde, e que quando Jesus estava preso, ele se ofereceu a Jesus para ir no lugar dele. E Jesus disse que não, que a missão era dele, mas que ele mais tarde poderia provar a sua devoção por Jesus. E provou, né? Porque morreu queimado. E conta ainda esse livro que depois dessa fase, ele largou lá o exército romano e que terminou numa comunidade lá, atuando em favor dos pobres e adotando o pseudônimo de Pai João. Há ainda essa referência, e eu busquei e tive a informação de que essa referência é autêntica, que nós podemos confiar. Então, olha só a trajetória desse espírito. Ele realmente era preparado, era um espírito que tinha possibilidade de enfrentar a dificuldade dessa missão. Porque vocês já imaginaram, mesmo com toda a eloquência, potência do pensamento de Kardec, como ele recebeu críticas quando lançou a obra, notadamente o primeiro livro dos Espíritos, como ele foi criticado, como ele foi atacado. Aqui no Obras Póstumas, os Espíritos dizem para ele se preparar, porque ia sofrer muitas decepções. Tem que ser um espírito que tenha muita possibilidade para aguentar tudo isso. E, principalmente, um pensamento privilegiado. Todos nós conhecemos a biografia de Kardec, mas vamos repassar aqui rapidamente. Ele se preparou na França, mas concluiu seus estudos em Erdum, com pestalose. Então, era um espírito voltado para a possibilidade de educar, assim como é o cristianismo, um educador dos nossos sentimentos. Mas mais do que isso, ele trazia todo um conhecimento com base científica, para que pudesse o quê? Na época necessária, na época em que a religião perdia espaço para o raciocínio humano, a época em que o iluminismo estava no alto, pudesse então demonstrar que ciência e religião não são incompatíveis. Por isso que nós podemos ter a fé raciocinada. Podemos entender Deus, compreender Deus. Ainda não podemos totalmente, ainda nos faltam referência. A doutrina, como espírita, como está aí, é para ser estudada por 500 a 600 anos. É uma revelação, não sei se tem outras fontes, mas eu conheço essa revelação através do espírito Baltazar, um dos guias do Centro Espírita Leon Denis, que trouxe essa revelação, que a doutrina espírita, do jeito que está, é para ser estudada por 500 a 600 anos. E por que isso? Porque novos conhecimentos científicos virão e possibilitará, então, mais revelações. Os espíritos poderão revelar mais coisas ainda que não podemos compreender. E nós podemos verificar na literatura que eles já revelaram bastante coisas. Ainda há muitas coisas para nós compreendermos, mas já revelaram bastante coisas. Há revelações de alguns anos atrás que eram, assim, bem surpreendentes
lendo o livro Memórias do Suicida, há um personagem lá, um dos espíritos, que chega a um ponto de, mas eu tenho que ficar aqui fazendo essa oração, há quantos anos eu faço essa oração, há tanto tempo, isso é uma injustiça. Aí quando ele falou que era uma injustiça, deixa eu explicar, injustiça não, meu filho, vem cá. Aí narra lá o livro, que é da década de 30 ou 40, que então colocaram ele diante de uma tela, pegaram um disquinho colorido, colocaram numa caixinha e começaram a passar as imagens dos atos desse espírito. Ora, o que é um disquinho colorido que bota na caixinha? Não um CD-ROM, um DVD, mas isso está escrito lá na década de 30, 40. De onde é que veio essa informação? Lá no livro A Granja do Silêncio, de Paul Bourdieu, dos primórdios dos espíritos, do espiritismo, é tão dos primórdios que o médium nem se refere ao espírito de fulano, fala o fantasma de fulano, de tão do início do espiritismo que é. Lá tem revelações sobre o telégrafo, sobre o fax. Já está até ultrapassado o fax, né? Agora a gente digitaliza e manda por e-mail. Né? Mas sobre o fax, sobre o telégrafo, lá no início do século passado. E se buscarmos, vamos achar tantas outras revelações. E que para nós já não faz diferença, nós já acreditamos. Estamos trazendo só para efeito de colorir aqui o nosso raciocínio. Então, a doutrina espírita tem esse papel, e Kardec foi quem possibilitou a nós o conhecimento dessa doutrina. E tem que ser assim, um espírito muito preparado e muito inteligente e muito confiante. Porque vocês já imaginaram? E lá está escutando bater, aí chegar à conclusão, não, isso aí é um efeito inteligente. Se o efeito é inteligente, inteligente há de ser a causa. Tem que saber o que está fazendo, né? Não tem, não? Porque à primeira vista, né? Vai o Mário dizer que a batida lá é efeito inteligente, fala, esse cara é meio maluco, rapaz. Tem que saber o que está fazendo. Tem que ser um espírito mesmo que tenha já a resolução. Ele já está decidido. Ele já sabe o que está aguardando. E ele chegou a falar, né? Quando disseram a ele que tinha as mesas que davam comunicação, ele falou, um dia que me provarem que uma mesa tem boca para falar ou nervos para sentir, eu acreditaria nessa história. Mas falou um que ele reputava ser uma pessoa séria. Um segundo que ele também acreditava ser uma pessoa séria. O terceiro ele falou, vou ver que história é essa. E foi lá verificar e vislumbrou, então, todo um mundo paralelo a nosso e em comunicação constante com o nosso, que é o mundo dos espíritos. E aí começou todo o trabalho, até trazer para nós toda essa possibilidade de comunicação. Tudo hoje que nós vemos, nós devemos a ele. Ah, teria outro, ele podia falhar? Com certeza, mas não falhou. Ah, Denis era o reserva de Kardec? Com certeza, mas não falhou. Ele não falhou, ele cumpriu sua missão. Em poucos anos, ele cumpriu sua missão. Então, o que representa Kardec para nossas vidas? Quem é esse espírito? O que será que ele faz agora no plano espiritual, se é que ele não está encarnado? Há notícias de que ele teria sido Chico. Teve uma obra aí que foi assim bem polêmica. Há os que apresentam, né, os argumentos favoráveis, aos que apresentam o argumento contra. Uns dizem que o próprio Kardec disse que ia complementar as obras. Outros, como eu, acreditam que Chico era um espírito muito dócil e que Kardec tinha uma personalidade bem diferente, uma personalidade muito austera, muito firme, e que Chico tinha muito amor no coração. Não que Kardec não tivesse amor no coração, mas para mim essas personalidades são incompatíveis. Não consigo compreender um espírito como Kardec, com essa firmeza toda de pensamento, reencarnar Chico, coração puro. Não consigo ver. É igual o Chico contando sobre
a diferença dos espíritos, até quando todos nós fomos espíritos perfeitos, a perfeição possível, ainda assim guardaremos nossas características, porque continuaremos sendo individualidade. Então ele narra, quando chegava Emmanuel, numa sessão, e estavam lá todos os espíritos necessitados. Então Emmanuel vem entrando, dando seus passos firmes, e os espíritos iam saindo da frente. Abrindo passagem, ele passava. E quando chegava o doutor Bezerra de Menezes, os espíritos todos corriam para cima do doutor Bezerra de Menezes. Mas não é porque Emmanuel não fosse bom, porque a característica do Emmanuel é uma característica de disciplinador. E de Chico, de Bezerra de Menezes, não. Era de amor, de paisão, de consolador. São características diferentes. Mas, se foi ou não foi, né? Se Chico era a reencarnação de Kardec ou não era, isso não é importante. O importante é nós entendermos o que significou esse espírito. E agradecê-lo. Agradecê-lo. Porque vamos imaginar, se nós hoje não tivéssemos a doutrina espírita na nossa vida. Vamos imaginar quantos fatos cada um de vocês conhece. E quantos fatos já se tornaram públicos quanto à possibilidade que a doutrina espírita traz. Eu mesmo que falo aqui para vocês, tive a oportunidade de estar aqui porque recebi mensagens psicografadas de um irmão meu que desencarnou muito jovem, perto do desencarne dele. Então não acreditei muito. A primeira vez cheio de provas. Tinha prova que não acabava mais. Os tratamentos íntimos de todos os familiares, os apelidos, aquele negócio que só na intimidade se sabe. Aí dos familiares mais próximos, dos primos, da tia, o nome de parente que é complicado, tem duas letras dobradas, detalhes que o médium que recebeu a mensagem não tinha a menor condição de saber. Mas eu não acreditei muito. Né? Era a primeira, eu falei, quer saber uma coisa? Estava todo mundo pensando nele, a mulher captou lá esse negócio e botou no papel. E fiquei tranquilo, né? Bom, já arrumei minha desculpa, né? E estava lá tranquilo quando chegou a segunda. Né? Aí a segunda não teve jeito, porque minha mãe tinha um médico que desencarnou 5 anos antes do meu irmão. Ela nem sabia o nome todo do médico, só conhecia o nome dele do carimbo. E aí meu irmão, a minha mãe nunca tinha esquecido desse médico. E botava lá, ele desencarnou muito jovem. Depois nós soubemos que era espírita. Ele era fisiatra, então cuidava assim das senhoras com muito carinho, né? E as senhoras todas adoravam ele. E ele, então, ela botava lá o nome dele sempre na irradiação, sempre rezou por ele, descobriu a prece do médico desencarnado e rezava por ele e tal. E aí, na segunda mensagem, ele fala, mãe, quem está ao meu lado e manda um grande abraço para a senhora é o seu amigo, Dr. Evandro Vieira Bittencourt Machado. Ela não sabia o nome dele todo. Ele agradece todas as orações que a senhora fez por ele. Ele que me socorreu nos meus momentos de dificuldade. E pede para a senhora mandar uma cópia dessa mensagem para os pais dele, Dona Fulano e seu Ciclano, que moram no Espírito Santo, na rua tal, número tal, o telefone é tal. Bom, aí não tem jeito, né? Aí não tem jeito de duvidar. Eu falei, rapaz, esse negócio é sério. Aí comecei a estudar, né? Aí comecei a estudar e fui para uma casa de estudo. E hoje vocês estão aqui me aturando, né? Então, e esse é um fato, né? Mas temos vários outros, diversos outros. Quantos Chicos socorreu através de suas mensagens? Quantos médiuns socorreram as pessoas através de suas mensagens? Quantas orientações chegam através da mensagem? Isso tudo é uma possibilidade que a misericórdia de Jesus colocou nas nossas mãos e que nós temos o dever de aproveitar. Nós estamos em contato constante com a espiritualidade. Nossa vida é influenciada constantemente pelos espíritos com os quais nós fazemos comunicação através dos nossos pensamentos, através dos nossos desejos, através das nossas necessidades. E precisamos o que então? Precisamos nos guiar pela doutrina espírita para melhorar os nossos pensamentos, para fazermos comunicações mais constantes com aqueles que nos amam. Todos nós somos dotados de guias
espíritos que abalizaram a nossa encarnação, que estão conosco, desde antes do berço e continuarão depois do túmulo, nos aguardando, nos protegendo. Mas precisamos acertar os nossos pensamentos, porque ficamos presos às nossas necessidades materiais, que são reais, são existentes. Até Kardec perguntou ao Espírito de Verdade se ele o ajudava materialmente. O Espírito disse: você vive numa vida material, cheia de dificuldades. Se eu não te ajudasse, eu não te amaria. Então, é importante, porque nós precisamos reencarnar, viver a vida material para crescer. Mas precisamos dar também atenção ao aspecto espiritual. Ter fé. Essa fé raciocinada para não esperar o que não virá, nem o que não pode ser dado, nem o que não está de acordo com as nossas necessidades de crescimento e de evolução, porque a lei é de amor. E nós estamos reencarnados para crescer, para crescermos, para nos desenvolvermos. Como disse Kardec, né? Nascer, morrer, renascer de novo e continuar desenvolvendo, tal é a lei. E aí, com esse raciocínio, nós termos o ponto de vista da nossa relação de encarnados com a nossa vida futura. E essa identificação de homem encarnado com o espírito imortal que nós somos, vai nos levar a uma outra possibilidade de olhar as coisas da vida material. Não que elas não vão ser importantes, não que a gente não possa desejar o crescimento material, nada disso, mas para olhar tudo isso com o máximo de equilíbrio. E buscar, sim, até as conquistas materiais, mas sabendo qual é o limite, compreendendo até onde eu continuo dentro da lei e me esforçar ao máximo para continuar seguindo a lei de Deus. Com esse esforço, então, nós vamos atrair para nós a possibilidade de estarmos em contato com os bons espíritos. A frequência na casa espírita, ou a possibilidade de estudo, a possibilidade da compreensão, vai nos ligar, então, melhor com o plano espiritual. E aí, ligados com o plano espiritual, nós poderemos exercer plenamente o cristianismo redivivo, estudando a doutrina espírita, praticando a doutrina espírita. E não é para a próxima encarnação, não é para não sei daqui a quantas encarnações, não. É para agora. É para agora. Então precisamos ajeitar o nosso pensamento. Atendemos às vezes os espíritos no plano, na mesa de desobsessão, e eles trazem muitas vezes as marcas das doenças com as quais desencarnaram. E sentem dificuldades. Nós falamos: você pode parar de sentir essa dor agora. Eu estou morto? Você está morto. Seu corpo morreu, mas você continua vivo. Você não era o corpo, você é mais do que o corpo. Você é a essência que habitava e animava o corpo. E você pode, agora, se essa que você morreu é uma notícia ruim, eu tenho uma boa notícia para você. O corpo que você tem agora atende diretamente às impressões do seu pensamento. E você pode, a partir de agora, fazer com que seu corpo não sinta mais dor. Aí pedimos a ele: pense em alguma coisa que lhe agradava. Um passeio numa floresta, em algum lugar na natureza, numa praia, a reunião com os familiares, algo que te gerava bem-estar. Imagine. E pedimos a ele para pensar e começamos a aplicar passes, e de repente ele começa a se sentir bem. Fala: como é que você fez isso? Nós não fizemos nada, quem fez foi você, com o seu pensamento. E isso vale para os desencarnados e para os encarnados. Se nós ajeitarmos os nossos pensamentos, nos compenetrarmos, o nosso corpo também sente as impressões do nosso pensamento. E podemos então, se nos compenetrarmos, se equilibrarmos o pensamento, qualquer que seja o nosso problema, qualquer um, me desculpe, não estou fazendo um pouco caso do problema de ninguém, eu sei que temos problemas muito sérios, mas qualquer que seja o nosso problema, nós podemos começar a nos sentir felizes a partir de agora. É a partir de agora. E seguir a nossa vida. E buscar as inspirações. E ter a certeza de que no fim tudo acaba bem. Se não está bem ainda é porque não chegou no fim. E que todos nós vamos ficar bem. E que o plano de Deus, o projeto da reencarnação de cada um, é para que seja feliz, é para que cresça, para que se aprimore. E tudo isso está explicado para nós pela doutrina espírita. E tudo isso foi possível
porque Kardec teve a coragem, a força de nos trazer essa doutrina. Vou cometer um impropério novamente. Maravilhosa. Essa doutrina maravilhosa que nos traz todas essas possibilidades. Por isso que nós vimos, quando nós chegamos aqui à Casa Espírita, escutamos uma palestra e saímos bem. Saímos nos sentindo esperançosos. Sabe por quê? Porque nós somos lembrados das nossas condições espirituais, que somos espíritos imortais e que todos nós estamos destinados à felicidade. Então, vamos agradecer a Deus por ter nos enviado Kardec. Vamos agradecer a Deus por termos conhecido a doutrina espírita. Vamos agradecer a Deus por nossa encarnação. Vamos agradecer a Deus por estarmos encarnados aqui num local onde tem a possibilidade de estudo da doutrina espírita, como nós temos aqui. Graças a Deus, que Deus e Jesus sejam louvados hoje e sempre, e como diz o Espírito Antônio de Aquino, que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Graças a Deus. Meus irmãos, Jesus abençoe e proteja todos nós nesses momentos que vamos buscando a convivência com os espíritos que deram demonstração de progresso à humanidade. Kardec foi um desses espíritos, trabalhador, idealizador, homem de futuro. Podemos caracterizar Kardec como o homem no mundo, como diz o Evangelho. Podemos olhar a posição de Kardec na sua demonstração de querer o bem, estimulado pelas lutas da humanidade, ainda vendo as dificuldades que os homens sofriam, idealizador, não pensava que suas ideias, até mesmo a obtenção das respostas dos espíritos, pudessem gerar todo um processo natural do progresso da humanidade. Kardec sabia que os espíritos assim haviam dito, mas ele, muitas vezes, como homem no mundo, temeu, amparado por espíritos superiores que trazem a verdade, o sustentou. Da mesma forma, as necessidades materiais também apareceram. E os bons espíritos, sempre sustentando nos momentos difíceis, para que a proposta do bem prevalecesse. Kardec, o homem no mundo, admirado por todos nós, mas sempre se colocando como um servidor fiel do Cristo. Vejamos assim, meus irmãos, nos estudos apresentados na noite de hoje, a condição de todos nós, como espíritos, como espíritas, na demonstração da nossa parcela como homem no mundo. O que fazer com o que recebemos de Kardec? Seus exemplos, sua dignidade, seu altruísmo, sua confiança, sua determinação, sua fé em Deus, na vida espiritual. O que estamos fazendo com o conhecimento da doutrina espírita para que possamos, nós também, executarmos cada um a sua parte, para que, não que sejamos reconhecidos
pelo que tivermos feito, mas que não sejamos esquecidos pelo que queríamos fazer. Assim, demonstrou Kardec, conhecido hoje não pelos seus feitos, mas pelo que iria assim fazer, trazer o bem, a iluminação de uma nova era, espalhar a vida espiritual no entendimento dos homens, na realidade de todos, para que a vida material fosse superada de maneira clara, consciente, pelas provas que todos deveriam suportar. Façamos nós, na convivência da doutrina espírita, levando essa forma de viver a vida espiritual, executando o que está em nossos corações, o bem aos nossos familiares, o bem àqueles que nos rodeiam, o bem à nossa comunidade. Assim, viveremos com Kardec. Assim, sentiremos os espíritos, seremos amparados por eles e teremos a grande bússola da doutrina espírita nos apontando o norte de Deus. Cresçamos, meus irmãos, trabalhemos unidos com Kardec e com Jesus, nos direcionando ao Pai. Que Jesus fortaleça todos nós, que as nossas palavras de agradecimento a Kardec não fiquem somente em uma prece, mas no trabalho do bem. Que Deus nos sustente a todos, hoje e sempre, altivo aos seus corações.